Glória a Deus. Com muita alegria, eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Você já sentiu a presença de Deus neste lugar? Você já sentiu a presença do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo a falar ao seu coração nesta noite? Se sim, glorifica Ele neste lugar, que Ele está presente neste ambiente. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, por nos conceder esta rica oportunidade de estar pela primeira vez nesta congregação, nesta igreja. Agradecer primeiramente a Deus, ao pastor da igreja, ao pastor Erlânio, eu lembro do seu irmão, o pastor Erlânio, ao diácono Pablo, que tem um carinho por nós temos um carinho por ele, sua família, sua esposa Shirley, seu filho Bernardo, que nos acompanha desde o dia que chegamos aqui em Mossoró. Fazem 3 anos que estamos aqui cultuando ao Senhor, trabalhando com a Assembleia de Deus em Mossoró. Desde o dia que nós chegamos aqui, firmamos os nossos pés lá na congregação do Planalto e essa família tem nos acompanhado até hoje. Eu agradeço a Deus por eles. Meus irmãos, antes de deixar aqui um breve testemunho em louvor ao Senhor, eu quero deixar uma meditação que, para mim, esses versículos do livro de Salmo, ele reflete muito a vida de todo missionário, que diz assim, livro de Salmo 126, Salmo 126, versos 5 e 6, que diz assim: aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo com alegria, trazendo os seus resultados. E para mim não tem versículo que declare a vida de um missionário. Aquele que deixa a sua parentela, a sua terra natal, a sua cidade, seus amigos, e vai para uma terra para plantar uma semente. Que a palavra do Senhor é uma semente para o Campos Brancos. Vai para plantar essa semente e muitas das vezes vai chorando, pisando em espinhos, mas a semente está lá em suas mãos, em seu coração para ser pregado. E eu digo isso, meu irmão, com a convicção que o Espírito Santo nos deu quando nós fomos para a Venezuela. O meu esposo, ele é venezuelano e Deus nos deu a oportunidade, depois de casados, depois de ter o nosso filho, de irmos para a Venezuela, mesmo em meio à situação que esteja vivendo há 3 anos atrás. Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos ali naquela terra. E, meus irmãos, eu falo por ser brasileira, porque muitos acham que eu sou venezuelana, mas eu sou brasileira, sou pernambucana. E por pisar os pés pela primeira vez no país da Venezuela, e eu não venho aqui falar de política, não venho falar aqui do que está acontecendo, mas sim do que a igreja no país da Venezuela vem vivendo até hoje. É uma igreja que, mesmo apesar de toda a situação crítica que vem vivendo o país, é uma igreja que ainda continua de pé. Não, eu acho que você não entendeu. Mesmo em meio a todas as circunstâncias, a igreja venezuelana é uma igreja que continua de pé. Mesmo as situações, mesmo as crises, mesmo vivendo dias escuros, mas é uma igreja que, mesmo sendo perseguida, é uma igreja que continua crescendo. É igual ao povo quando estava no Egito, quando relata no livro de Êxodo. Quanto mais eram perseguidos, mais eles cresciam. E eu posso declarar que a igreja venezuelana hoje, ela tem crescido cada dia mais para a honra e a glória do Senhor. São povos humildes, são povos carentes do Evangelho, porque o país da Venezuela é um país católico espiritista. E eles acreditam muito no espiritismo, no catolicismo, e feitiçaria também é muito forte no país da Venezuela. E eu acredito que toda essa situação que vem vivendo há mais de 20 anos no país é mais espiritual do que o material, acredito eu, vivendo por causa de tudo que eles fazem ali na nação. Que é escondido, claro, e nem todo mundo consegue ver.
Mas eu creio, meus irmãos, que a igreja que tem crescido, a igreja que tem fortalecido o evangelho do Senhor naquele país, ela está se expandindo. A Assembleia de Deus aqui em Mossoró, nós aqui de Mossoró, temos famílias missionárias no país da Venezuela. A missionária Lindinalva Lira, que é irmã do pastor Moisés Lira, que vai ser assumido aqui a próxima semana. E eles estão ali no país da Venezuela, acredito eu que há mais de 10 anos que está ali com a obra missionária. E tem a obra missionária na cidade de Barquisimeto e 2 congregações na cidade de Maracaibo. Você pode glorificar ao Senhor? São 3 congregações no país da Venezuela, onde a Assembleia de Deus faz missão, onde a sua oferta missionária chega para essas famílias missionárias que estão ali. E a missionária Lindinalva Lira, com seu esposo Luiz Pineira, tem feito um trabalho abençoado no país da Venezuela, onde jovens estão sendo alcançados pelo Evangelho do Senhor, vidas estão sendo alcançadas pelo reino de Deus. E esse é o maior propósito de um missionário quando vai para o campo, é levar a mensagem do Evangelho para esses campos brancos. A Bíblia mesmo diz, quando Jesus relata no livro de Lucas, se eu não estiver enganada, capítulo 10, ele vai chamar os 70 discípulos e vai dizer: olha, de verdade a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Se Jesus, há 2000 anos atrás, ele já via que os campos eram muitos para os poucos trabalhadores que havia, quem dirá hoje, no mundo ao qual nós estamos vivendo? A palavra que eu deixo para você, querido irmão, querida irmã, é: a obra ainda precisa de trabalhadores. Não é porque a igreja está enviando mais um missionário que não precisam. Cada dia mais os campos estão brancos, precisando de ceifeiros. E o Senhor nessa noite nos trouxe aqui para falar ao teu coração que Deus, Ele te chama para esta obra. Uma Macedônia clama por ajuda, e você é a resposta para este clamor. Irmã Thalita, eu não posso sair da minha terra, mas não significa que você precisa sair da sua terra. Talvez a sua Macedônia seja o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu amigo, o seu parente, mas algo você tem que fazer, porque os campos já estão brancos para a colheita. Amém, meus irmãos? E vou louvar um louvor aqui, que me pediram. Eu não estava preparada para louvar, mas chegou aqui e nos pediram para louvar uma canção. E esta canção, ela diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Mesmo imperfeitos, mesmo falho, mas Deus, Ele continua sendo fiel para conosco. Amém, meus irmãos? Mi corazón confiando está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día desperta tu misericordia, está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día a confiar en ti por tu palabra, mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Aleluia, Jesus.
Mi corazón confiando está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día desperta tu misericordia, está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti por tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada dia. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.